volta com o programa Não É Bem Assim, hoje conversando com Carlos Fernando Leser, também com Oscar Bessi Filho. Mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente já ouviu bastante aí sobre o início de vocês e a gente parou o primeiro bloco ali falando de inspirações, né, de onde vêm as histórias. Então, de onde vêm as histórias aí de vocês, tanto os poemas, até mesmo os romances aí, as crônicas? É subjetivo, né? Eu acho que o caso da prosa, o caso da poesia, eles têm uma química um pouco diferente. A química é o Carlos que entende, né? Eles têm uma química diferente, porque eu, por exemplo, para a crônica, eu pego os fatos cotidianos e vou catando assim, aquele detalhezinho, pensando aquela coisa. Nem sempre a gente consegue ou é feliz. Por exemplo, eu escrevi uma crônica uma vez andando de carro, caiu um limão, um caminhão na minha frente, caiu um limão, ficou picando, assim, depois caiu o outro, eu pensei, e no rádio o cara estava falando sobre a volta da ditadura, tinha que voltar a ditadura, não sei o que e tal. E eu fiquei pensando naqueles limões tentando fugir do carro, morrendo esmagado depois do caminhão, né? Eu pensei, liberdade que quando se tem não se valoriza, aí vem um cara falar assim, temos que voltar com a ditadura, sei lá. Então, eu acho que o meu processo é um pouco assim, é um pouco acidental, mas eu tenho que estar prestando atenção, eu tenho que estar antenado, eu tenho que estar captando. Acho que para prosa é isso aí. Para poesia, eu acho que já, de repente, funciona um pouco. A poesia, ela se alimenta também do cotidiano. Não tem muito da onde fugir. São as coisas que estão ao teu redor, né? Mas como a poesia, ela muitas vezes é mais subjetiva, né? Então é o que está ao teu redor e o que está dentro de ti, né? Muitas vezes é a tua emoção que tu está colocando ali para fora. Tem que ter coragem, né? O poeta é corajoso. Eu acho o Carlos muito corajoso. Os poetas, porque ele fala de uma coisa que sente, a pessoa que fala do que sente, ele se expõe totalmente, ele escancara o coração, a alma, e as pessoas podem apedrejar. Tem essa questão de julgamento, né? Vocês se preocupam com isso, com que as pessoas que vão ler o trabalho de vocês podem pensar a respeito? Existe uma preocupação. Lógico que tu não pode escrever, publicar, depois de publicado, tu não pode colocar qualquer coisa, assim. Mesmo, falou o Leminski há pouco, eu adoro Paulo Leminski, ele tem uma poesia que não está comprometida no primeiro momento com o que as pessoas vão pensar, é o que ele sente, ele bota para fora, assim, às vezes em haikais, às vezes em poemas um pouco maiores, mas é uma poesia crua, assim, gostosa de ler, bonita de ler. Mas essa preocupação, eu acredito que ela tenha que existir, tanto na prosa também, né? Tu vai construir um texto ou construir um poema, independente do tamanho que o poema tenha, e eu não faço poemas muito longos. Eu tento sempre usar aquele insight, aquela ideia que vem em determinado momento e não me estender muito em cima dela, tentar com poucas palavras fazer com que muita coisa surja, né? E esse muita coisa depende muito do leitor também, né? Lógico que eu tenho o que querer dizer com aquele poema ali, mas o leitor também pode ter a interpretação dele. Essa é a parte legal do poema. Cada leitor vai ter o seu texto. Né? Cada leitor joga o seu texto para eles, mas ele vai ter o seu. A partir da sua própria vivência também. E da sua própria vivência, da sua própria leitura. Exatamente, é bem por aí. Eu acho que essa coisa de se preocupar com o leitor, assim, eu por exemplo, não me preocupo, não fico pensando assim, vou agradar ou desagradar. Mas tem coisas que tu tem, principalmente na crônica, tu acaba tendo um padrão um pouco ético até, assim, de... eu não vou falar bandalheira na minha crônica, não vou meter a mão, não vou humilhar as pessoas, eu não vou cometer bullying, né, eu não vou... E também não vou ser panfletário, que eu acho que a coisa mais mala de um cronista é quando ele começa a ser... A gente vê muito isso no Facebook, sabe? As pessoas são muito partidárias de cá ou de lá, ou partidárias de siglas, ou de correntes ideológicas partidárias, não sei o quê. E eu tento passar o texto assim, há uma coisa que aconteceu a ser analisada. Não quero saber se há uma sigla, um partido, um governo. Há uma coisa que tá errada, a gente está vendo, a gente precisa pensar sobre isso de repente. Eu vou brincar até com aquela situação, porque é que nem eu vejo, se a gente brinca, quanto mais os caras falam, mais a gente consegue escrever e ele desenhar charge e tal. Mas assim, sabe... despido de segmentarismo, de sectarismo, de aquele negócio panfletário. Esse é uma coisa que eu me preocupo. Depois eu leio. Cara, será que isso aqui
foi muito P alguma coisa aí, sabe? Foi muito pro pelar ou contra o pelar, não. Então, eu já revejo, já corto coisas e se ofendeu alguma pessoa, de repente, que as pessoas, pô, tudo bem. Atitudes públicas, elas são fiscalizadas pelo povo e o cronista é um cara que vai conversar com o leitor. Eu acho muito isso, o bate-papo, sabe? Agora, são pessoas que têm família também, têm filhos, tem pessoas que vão se preocupar com eles. Tu não pode sair humilhando as pessoas assim, avacalhando, fulano é isso, aquilo. E eu acho um barato, sabe o que é? Eu acho um barato, que é um cara assim, que eu não pensava, mas hoje eu penso de vez em quando em escrever algumas coisas para eles, principalmente quando eu vou nessas comunidades do interior. É porque a crônica está me dando um leitor, que é aquele leitor que não tem livro em casa, que é um leitor que não convive com letras, mas ele pega o jornal de manhã, antes de ir para a roça, e ele lê a coluna, cara. E eu tenho que pensar nessa pessoa ali, que eu não posso estar enchendo o saco dela, né? Então, eu tenho que estar divertindo, tem que ser uma coisa bacana, uma coisa mais despida, assim. Nesse sentido, a gente tem... Eu também escrevo no Jornal Progresso, eu tenho uma crônica no Progresso, então, isso para mim foi completamente novo na medida em que eu fui convidado para participar, né? Com essa roupagem, vamos dizer assim, né? Porque é diferente tu escrever um poema com uma rapidez de informação ali e depois escrever a crônica. A tua crônica é de poeta mesmo, a tua crônica é poética, é um ensaio, tem uma profundidade, assim, eu fico morrendo de ciúme quando eu leio, não, mas porque eu não consigo essa profundidade. Eu não quero esse tipo de sabe? Não, ciúme bom, tem ciúme bom, não tem, né? Inveja boa, uma furada. Não, mas eu fico assim, eu sou muito fã das colunas no Progresso do Laser, porque elas têm uma profundidade, elas têm um porquê, elas nascem nascendo, assim. É que nem... Tu é muito parecido com a Ivete Brandalize, no tempo que ela publicava suas crônicas na Folha da Tarde. Cada crônica nasce e ela fica ali definitiva, ela não é uma coisa descartável. A minha, por ser diária, ela é um pouco descartável, muitas vezes. Ela é muitas vezes descartável. Eu acho que eu não conseguiria fazer como tu faz. Eu admiro o cronista diário, porque o cronista diário, ele tem a concepção do momento, da coisa que acontece ali, é quase... O dia ele tem um prolongamento, mas a crônica ela abrange, ainda que não especificamente sobre algo do dia, mas ainda que conte com uma sacanagem, tu botou e continua a crônica. Continua a semana inteira. Eu escrevi o capítulo de amanhã e o senhor aparece lá, inclusive. No meio de amanhã ou de quarta? Eu estou nos baita? Não. Mas eles vão invadir a praça, né? Vão lançar o cavalo no obelisco lá da Feira do Livro e vão... Tá. Pois é, enfim. Existe esse contexto de tu diariamente criar algo, né? E nesse sentido tu tem que ter uma fluência muito grande na escrita, né? Em fazer com que o leitor se torne um leitor diário, né? É diferente. O Progresso, na verdade, ele sai uma vez por semana, né? Ele tem uma LE semanal, em sextas-feiras. Então eu tenho esse espaço de uma semana para criar, para pensar no que escrever. Mas o foco é sempre a cultura, a filosofia, alguma coisa nesse sentido, né? Então esse é o foco. Não se torna assim tão difícil, mas eu admiro que E é bacana quando tu deixa claro isso pro leitor, que tu tá te oferecendo pro bate-papo. Quer dizer, esses dias eu encontrei na beira do rio uma senhora, que é leitora e tal, tava ela e o esposo, nós somos leitores e tal. E ela me disse assim, às vezes eu concordo, às vezes eu discordo, mas eu não deixo de ler nenhum dia. E ela falou isso sorrindo, isso que é um barato, cara. Ninguém veio me dar uma porrada ainda. Quer dizer, não, mas sabe, isso aí que é o lance, assim. É tu estimular essa coisa de cidadania que tu falou antes, né? A leitura te deixa gentil. A leitura, o programa de leitura te deixa mais gentil. E aí essa coisa de tu poder discordar numa boa, isso é... Mas tu também falou uma coisa com relação ao pensar há pouco, né? Ao exercício do pensar. Ao exercício do pensar, ao exercício do formar a tua própria opinião, sabe? E não aceitar essa questão pronta, panfletária que tu falou há pouco, né? Da medida como ela é exposta. Não, forma a tua opinião sobre aquilo que está escrito, sobre aquilo que tu ouve, sobre aquilo que tu vê. Isso é importante para construir essa cidadania toda que a gente busca, né? Nesse sentido, a gente, enquanto escritor, tem uma responsabilidade muito grande. Então, nosso tempo chegou ao fim aí, mas com certeza muitas ideias acho que vão surgir aí, né? Foi ótimo conhecer o passado de vocês e até mesmo aí os planos para o futuro. Hein?
Muito obrigada pela presença de vocês aí. Agradecemos, né? Com certeza agradecemos e estamos à disposição do público, né? Tanto escrevendo, falando não é muito na praia, né? Mas enfim, escrevendo com certeza. Perfeito, tá, gente. Muito obrigada. Obrigado. O programa não é bem assim de hoje, então fica por aqui. A gente se encontra na próxima terça-feira.